Falei pra você, era rapidinho, a gente já tá de volta aqui no seu programa Vida e Saúde. Chama a galera de casa, senta no sofá, porque tem muita coisa boa hoje, viu? Olha só, a gente vai falar sobre miopia hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, cerca de 25% da população brasileira tem miopia. Isso corresponde a 59 milhões de brasileiros. No mundo, esse dado salta para 2,6 bilhões de pessoas. É muita gente, não é mesmo? E um dos principais fatores para o aumento desse problema se deve ao uso constante de aparelhos eletrônicos. Talvez você já está se perguntando aí, você já se enquadra nessa estatística, hein? Mas olha só, infelizmente, até mesmo as crianças estão sendo afetadas. Segundo a pesquisa realizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o número de crianças com miopia aumentou durante a pandemia. Mas como cuidar da visão dos nossos filhos? Será que mudando alguns comportamentos é possível reverter esses danos causados na visão? Para esclarecer essas e outras perguntas, a gente vai conversar com a oftalmologista, doutora Adriana Meza Salma. É isso mesmo, e a gente quer muito a sua participação aqui no programa. Então manda já a sua dúvida pra gente no nosso WhatsApp. O número está aparecendo aqui na tela, mas eu vou falar para você. É 12, o DDD 98266-0004. Vou repetir, 12 98266-0004. Ou você também pode apontar a sua câmera para o QR Code que aparece aqui no vídeo e vai ser encaminhado para o nosso contato direto no WhatsApp. A gente está esperando sua participação por aqui, viu? Doutora Adriana, tudo bem com você? Muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Thiago? Eu que agradeço. Bom. Eu não sei se eu pronunciei certo, doutora? Tá certinho? Meza Salma? Tá certinho. Legal. Curiosidade, qual a origem desse sobrenome? É italiano. Eu sabia. Olha que chique. Doutora, a gente já começa perguntando, né? Como que é a visão de uma pessoa com miopia? A pessoa com miopia, ela vê com nitidez as coisas que estão próximas dela. E ela não consegue ver bem as coisas à distância. Tá. E à medida que o grau aumenta, é mais difícil ela ver o que está próximo dela também. Doutora, a gente tem até uma tela que eu acho que vai ajudar a exemplificar melhor isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque aí a gente vai vendo os graus e como que vai piorando, né? Sim, essa primeira tela a gente vê uma miopia baixa, né? De 0 a 3 graus, mais ou menos. Isso, uma visão normal aí, quase normal. Ela tem uma... Não é tão nítido no fundo da imagem, né? Tem uma dificuldade ali de ter uma nitidez, né? E essa quadra do meio, essa tela do meio, é de 3 a 6 graus. Você vê que a pessoa já vê bem mais embaçado de longe, né? E a última ali bem... Para quem tem mais de 6 graus de miopia. Bem comprometida. É bem comprometido. Você vê que fica bem embaçado, a visão desse indivíduo vai ser bem complicada de longe. Ela só consegue ver muito próximo. Tá. E doutora, o que pode desenvolver a miopia? Olha, o principal fator para desenvolver miopia é o fator genético. Tá. Quem tem pai e mãe com miopia tem mais chance de ter miopia. Se você tem só o pai ou só a mãe com miopia, tem mais chance também de desenvolver miopia do que a população normal. E se você não tem nem pai nem mãe com miopia, ainda assim você tem chance de desenvolver a miopia. Entendi. Olha. Tem os fatores externos do ambiente também. Isso a gente vai ver também daqui a pouco. Exato. Agora, só uma dúvida com relação a isso, doutora. Por exemplo, tem pessoas que ela enxerga bem. Por exemplo, eu enxergo bem, nítido. Mas muitas vezes, quando você olha no fundo, está embaçado, de você dar aquela piscada no olho e foca tudo. Parece que dá uma regulada. Isso é uma predisposição à miopia ou não? É só uma vista cansada? É só uma visão mais cansada mesmo. Às vezes não está precisando de lubrificar o olho, por isso que você pisca e melhora a visão. Exato. É a idade, né, Flavinha? É a idade. Ou idade, não queria falar aqui não. Exato, mas falando de idade já aqui, né, exposição e tempos nas telas, né, doutora? A gente tem um quadro aqui no nosso display mostrando, né, aqui algumas idades e o que pode afetar durante o uso, né, da tela, a quantidade de tempo que você se expõe à tela, o que pode afetar. Então vamos lá. Criança de 2
Até Menos, 2 anos, né? De 0 a 2 anos. Um bebezinho até 2 aninhos de idade. Quanto tempo ela pode ficar na tela? Explica pra gente. Olha, a criança até 2 anos, a gente tem que evitar deixar essa criança exposta à tela. Tela a gente fala celular e tablet, tá? Esses próximos. Porque isso realmente vai levar até um atraso no desenvolvimento da criança. Isso não traz benefício nenhum para a criança. Okay. Não, e isso é até difícil, né? Porque nesse período que a gente está vivendo de pandemia, com os pais trabalhando em casa, geralmente a distração para conseguir fazer ali um serviço de casa ou trabalho mesmo é dar um celular, ligar a televisão para a criança ficar ali distraída. Sim, ainda mais, né? O pessoal tendo que trabalhar de home office em casa, né? Realmente é complicado. Mas a criança que não foi exposta a celular, ela não sente falta de celular. Sim. Exato. A gente tem que entender, assim, O problema é que na nossa casa tá cheio de celular, de computador e tudo, e televisão, é quase impossível a criança não ver que existe aquilo, né? Agora, o que seria o problema, doutora? Não sei, a distância do aparelho, a luminosidade da tela, o que seria? É a distância, a luminosidade e o olho estar em desenvolvimento. O conteúdo também? Às vezes um conteúdo muito estimulante, um desenho com muita ação, enfim. O problema maior realmente é a proximidade e o brilho das telas, né? E a questão de a criança ficar desenvolvendo apenas a visão de perto e não desenvolver a visão de longe. Entendi. Que vai dar a miopia, né? Que é exatamente essa questão da distância. Doutora, olha só, de 2 a 5 anos, como que funciona? Aí a gente já pode deixar um tempinho, mas com limite de cerca de 1 hora por dia. Legal. Ó, lá em casa uma experiência, viu, Flavinha? Você tá com uma bebezinha, tá com quantos anos, a filhinha? Fez 8 meses. É uma gracinha, viu? A sua filhinha é uma gracinha, faz sucesso nas redes sociais. A minha filha tem 5. Lá em casa a regra é 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde. E nem sabia desse dado aqui. Legal. Mas é claro, dividir, né, doutora? Nem sempre funciona os 30 minutos, viu? Tem hora que tem dia que passa aí, mas enfim. Mas então a recomendação seria no máximo 1 hora, né? Isso, igual você fez mesmo, pode dividir no dia, 30 minutos de manhã, 30 minutos no final do dia, tá? Perfeito. Tá bom, minha filha já tá devendo, tá com muitas horas extras aí já. Vamos lá, de 6 a 10 anos, doutora, vamos ver quanto tempo aqui. Até 2 horas por dia, seria isso? Isso aí. E como que seria? Pode dividir também, o mesmo esquema? Pode dividir, pode ser 30 minutos de manhã, 30 minutos na hora do almoço, 1 hora na hora que chega da escola, né? Pode dividir, não tem problema. Legal. Só uma dúvida aqui, doutora. A gente viu ali um dado que o Thiago falou, que na pandemia aumentou o número de crianças com miopia. Teve também o caso de começar a estudar online, né? Exatamente. Isso também foi o que prejudicou? Sim, porque a gente deixou as crianças dentro de casa e tendo que assistir aula no computador, ou no celular, ou no tablet, né? Exato. Por um longo período, que não é esse horário aqui não é esse tempo. Ó, minha filha no maternal, ela tinha uma aula ali, se eu não me engano, dava 3 ou 4 horas de aula, né? 4 horas de aula, então é bastante tempo na idade que ela tinha, né? E a última idade aqui, a última faixa etária, de 11 a 18 anos. Explica pra gente um pouquinho, doutora, nessa faixa etária aqui, como que funciona? A faixa etária já pode ser um pouco mais de tempo. E é importante, além dessas medidas, da gente lembrar de expor as crianças à luz do sol, né? Brincar na rua, brincar em parquinhos, sair com as crianças um pouco para a rua, porque além da gente evitar o uso excessivo de eletrônica, é importante a gente expor essas crianças à luz do sol, à luz natural. E a gente viu que na pandemia foram 2 fatores: as crianças ficarem dentro de casa. Sim. E o uso excessivo de eletrônicos, que fez aumentar a taxa de miopia nas crianças. Não, a gente tem mesmo que tomar vitamina D, esse sol, né? Brincar também de forma diferente, não ficar até para combater a obesidade infantil. Tem várias maneiras. Doutora, chegou uma interação aqui, vamos acompanhar. Cadê? Vamos lá. Doutora, o oftalmologista me indicou uma lente com filtro para luz violeta, mas é bem mais cara. Realmente faz diferença esse filtro? Vale a pena o investimento? É a Mari que está perguntando para a gente. Oi, Mari, tudo bem? Olha só,
Depende de qual que é o seu... Se você trabalha muito de frente para o computador, existem filtros realmente que bloqueiam a luz azul, que eles trazem um conforto para a visão se você fica mais do que 6 horas na frente da tela do computador, tá? Se você não trabalha com isso, se você não fica tão exposta à luz do computador ou do celular, não tem necessidade de você colocar esse filtro da luz azul no seu óculos, tá? Legal. Olha, a gente está aqui com uma tela, quem já foi aí no oftalmo já deve ter Exatamente. Se identificado com esse daqui. Consegue enxergar as letrinhas pequenininhas? Inclusive, a gente tem aqui no cenário do programa um quadro, né? O Vídeo Saúde. Sim, exatamente. Mais ou menos nesse formato aí. Então, a gente tem aqui algumas maneiras para ajudar a minimizar esses problemas com a visão, doutor. Olha, manter uma distância mínima dos smartphones e tablets de 40 centímetros. Isso já ajuda bastante? Já ajuda. Ajuda sim, porque quanto mais próximo, mais você cansa o olho, mais você esforça o olho e predispõe a ter sintomas de ressecamento ocular, de fadiga visual mesmo. Uhum. Até inclusive quando a minha filha vai comer, a gente evita na hora da comida, doutora, por exemplo, ficar na tela, né? Primeiro porque a refeição, vocês aqui do Vídeo Saúde sabem, Sim. faz mal. E outra, que você está comendo, o tablet ou qualquer coisa vai estar muito perto da criança, né? Com uma televisão que vai estar lá na parede, né? Então vamos lá, B e C, né? Tá conseguindo ver aí, Bedak? Visão tá boa? Nosso cinegrafista aqui. Vamos lá, vamos tirar isso aqui. Colocar o brilho das telas no mínimo ou usar um filtro de tela fosco, né? Aqueles filtros geralmente de celular e tal. Isso traz mais conforto também para quem trabalha, né, no computador, porque a tela muito brilhante cansa também muito a visão. Então, isso é uma coisa que ajuda também a melhorar essa fadiga ocular. E em todos os dispositivos, né, eletrônicos hoje em dia, doutora, tem também uma opção que você pode configurar a temperatura de cor ali da tela, né? Você pode colocar mais quente, mais frio. Tem uns que você já programa automaticamente para quando chegar ali, tipo 6, 7 da noite, já muda automático, você não precisa, né, colocar. E isso ajuda um pouco, além do brilho, a temperatura também, né, doutora? Sim, tem o modo noturno, modo escuro, né, que pode colocar esse modo e melhora bem a luminosidade da tela do celular. Legal. Vamos aqui para a nossa próxima dica. Descansar a vista a cada 20 minutos, olhando para um ponto distante. Olha que legal essa dica. Essa dica é bem legal mesmo e é uma regrinha que tem sido usada, que a gente tem orientado os pacientes. A cada 20 minutos, você olhando o computador, você fixar um ponto à distância, cerca de uns 6 metros de distância, e ficar olhando 20 segundos esse ponto. Legal. Volta para a tela do computador. 20 minutos depois, fazer a mesma coisa. Legal. Boa colocar dica. No despertador, então, porque se a gente começa a trabalhar, vai no ritmo e acaba esquecendo. Igual água, tem eu comprei, o pessoal até me zoou, eu comprei um galão, ele tem 2,2 litros. O pessoal pergunta se eu tô levando água para casa aqui da Novo Tempo. Mas ajuda, que senão, cara, você esquece. A letrinha tá diminuindo, Flavinha. Eu já tô quase lendo aqui já, viu? Vamos lá. A penúltima, praticar atividades ao ar livre pode ajudar a evitar a miopia. Eu acho que tem muito a ver também com a dica anterior, né? Que você vai ao ar livre, começa a olhar mais coisas distantes e tal. Né? E até mesmo acho... O que poderia ajudar? Mais pontos aí, doutora, que ajuda a questão da natureza aí. Comentou, né, de expor principalmente as crianças a brincadeiras ao ar livre. E a luz solar, ela se mostrou como um efeito protetor para a progressão da miopia e também para crianças que não têm miopia. As que se expuseram mais à luz solar tiveram menos casos de miopia. Olha, que interessante. Bacana. E a nossa última dica aqui... Olha que diferente, reduzir o excesso de açúcar. O que isso tem a ver com a nossa visão? Olha, a gente sabe que o açúcar não é bom para nada, né? O excesso de açúcar. E a gente sabe que pacientes diabéticos com a glicose do sangue alta, isso induz a uma miopia. Porque o açúcar, ele entra na lente do olho, que é o cristalino,
e incha o cristalino e causa uma miopia naquele olho. Interessante. Doutor, quer terminar? Então, por isso que é importante a gente reduzir o açúcar também. Então, são hábitos de vida saudáveis, né, gente? A gente se alimentar bem, fazer atividade física ao ar livre, diminuir as horas de tela. Contribui para o corpo todo, não é só para a visão, né? Exato. E aqui no Vida e Saúde, doutora, a gente fala muito sobre 8 remédios naturais que a gente acredita sendo importantes, né? E dentre esses tem a natureza, luz solar, a água e tantos outros, né? Mas, doutora, algumas pessoas se perguntam, né? Ou pode estar em casa agora se perguntando. A pessoa talvez tenha miopia. O final dela vai ser o quê? Usar óculos mesmo? Tem como um tratamento? Né? Tem como reverter isso? Olha, depende do grau da miopia, né? Se for até 6 graus e se tiver condições, dá para fazer cirurgia para ficar sem esse grau. Mas se for um grau muito elevado, existe cirurgia também, mas é uma cirurgia arriscada para o olho. E mesmo operando um grau elevado, aquele olho vai ter mais problemas oculares. Ele tem uma tendência a ter descolamento de retina, a ter glaucoma. Então, o problema de desenvolver miopia muito novo é que aquela criança que começa a ter miopia com 6 anos, ela, quando chega com 20 anos, ela está com uma miopia alta. Então, a gente tem que tentar evitar da miopia aparecer tão cedo nas crianças. Seguindo essas dicas aqui, exatamente, né, os pais ficarem atentos. Doutora, chegou mais uma pergunta aqui que a gente quer colocar na tela sobre a cirurgia, né, que a senhora comentou. Fiz a cirurgia de correção de miopia há 3 meses. A exposição de telas é prejudicial? Será que essa miopia pode voltar? É a Ellen Barbosa Lopes perguntando aqui pra gente. Olha, Ellen, provavelmente você fez a cirurgia, você tem mais de 21 anos, porque cirurgia para correção de miopia você não faz antes dessa idade. Então, é mais difícil da miopia voltar. Tá? O problema maior dos eletrônicos e com a miopia é realmente nas crianças. Então, olha, a Ellen fica aí atenta e os pais também fiquem atentos às dicas que a doutora deu aqui para... Agora, quando é criança, é mais fácil corrigir, então não deixa ter um problema lá no futuro. Vamos correr atrás do prejuízo agora, né? Ou não deixar ter esse prejuízo ainda na visão. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Passa tão rápido o tempo, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde. A gente quer até divulgar aqui os seus contatos. A doutora Adriana sempre posta conteúdo sobre saúde dos olhos, então se você quiser acompanhar de pertinho, segue lá no Instagram, é @DRA, de abreviação de doutora Adriana Meza Salma, Meza com 2 Es, ou acessar também o site dela, que é oftalmoclinicaportugal.com.br. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada, Flávia. Obrigada, Thiago. Obrigado, doutora. Até a próxima. Volte sempre, viu? Muito importante esse tema. Olha só, e no próximo bloco, como agir diante de um abusador agressivo. Você sabe como fazer? E como entender melhor a esquizofrenia. Assunto que vamos acompanhar aqui um pouco melhor com o Dr. César no Claramente. É no próximo bloco. E ainda hoje tem receita. Tava esquecendo. Flavinha, tava esquecendo do bolo da Nete. Cara, um bolo de morango sensacional. Inclusive, ele é rosa, viu? Minha filha vai amar. Então já aprende para fazer para ela também. Tela já o bolo aí. Olha, se eu fosse você, não saía daí não. Fica conectado, pega lá papel, caneta, esquece o celular. Não vai anotar no celular hoje não. Vamos evitar a tela. Pega um bloquinho de notas aí, anota a receita que a Flavinha vai fazer para vocês. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já.